Então, vos tinha visto aí. Estou a brincar. Vamos a isto. Olá, mais uma vez. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje queria-vos falar de fotografia. Obviamente, quero-vos falar de fotografia, senão isto era um canal um bocadinho diferente, com outro nome. Mas hoje quero falar de fotografia um bocadinho num sentido um bocadinho diferente, se é que isso se pode dizer. E porquê é que eu digo isto desta forma? Ora bem, eu hoje quero-vos falar de fotografia, mas aplicada a uma coisa que nós fazemos muito aqui na empresa, que são as visitas virtuais. E porquê é que isso é diferente e porquê é que eu entro um bocadinho por aí? Ora, eu entro por aí no sentido de, ok, as coisas quando são feitas para uma visita virtual são diferentes, ou seja, não tiramos as fotos da mesma maneira porque o meio de as consumir, pelo menos nas visitas que nós fazemos aqui na Amplified, são um pouco diferentes. Nós fazemos visitas com o objetivo de poderem ser consumidas em computador, mas também com o objetivo de poderem ser consumidas ou visualizadas, eu vou dizer consumidas, acho mais interessante, consumidas também em óculos de realidade virtual. E como tal, nós temos que, a maneira de as captar, ou seja, a maneira que tiramos as fotografias, ou a maneira que construímos, digamos assim, as fotografias são ou é ligeiramente diferente. E é por aí que eu hoje vos quero acompanhar aqui num exemplo que nós realizámos há relativamente pouco tempo, mas que eu acho que pode ser muito interessante ver e aqui analisar um bocadinho convosco e dizer como é que fizemos cada parte, digamos assim, da visita virtual. Não está completa ainda estamos aqui a pôr informação mas isto nós achamos aqui um bocadinho na empresa que as visitas virtuais são um bocadinho um meio que está sempre em evolução, não é? Não é fazer uma coisa e está estanque, não. Vamos imaginar, e aqui o exemplo que eu vos vou dar é um bocadinho um exemplo disso, que é, vamos imaginar que vocês têm uma vila, em que fizeram uma visita virtual da vila inteira, como é o caso, e eles têm, por exemplo, os dias medievais. Mais uma vez, como é o caso. Os dias medievais, metemos aqui uns pontos de informação relativamente aos dias medievais, com uma galeria de fotografias, vídeos relativos aos dias medievais. Acabam os dias medievais, tiramos e pomos, sei lá, fotografias mais genéricas, digamos assim, ou começa outra festival qualquer, trocamos outra vez esses pontos, ou pomos mais, ou até retiramos alguns, pronto. Ou seja, isto está sempre em movimento. Não é uma coisa estanque, que é sempre igual, desde que é acabado de produzir até à infinidade, ao infinito, até ao infinito, e mais além. Não é sempre a mesma coisa. Nós achamos que é uma coisa que tem vida e alteramos as visitas virtuais várias vezes ao ano. Portanto, é isso. Mas pronto, não vou aqui alongar muito mais. Vou aqui... Ora, como podem ver aqui, nós temos aqui uma visita virtual de Castro Marim. É uma vila no Algarve, que é ali bastante perto da fronteira com Espanha. E é uma vila muito engraçada. Não é muito grande, mas é muito, muito engraçada. Tem um castelo muito interessante que nós fizemos totalmente em 3D. É uma das maiores visitas virtuais 3D do mundo. Foi-nos dito pela empresa que nós usamos para fazer as visitas virtuais em 3D, a Matterport. Portanto, ok, porreiro. Mas eu aqui quero-vos mostrar aqui um bocadinho mais a generalidade das coisas que nós fizemos, não foi só esta visita. Portanto, estamos aqui a ver o meu ecrã. E aqui é uma vista aérea, não é? Da vila. A vila, como se pode ver, é aqui esta parte em baixo. O castelo é esta parte inicial que ficou aqui centrada nesta parte. Depois pode-se ver a vila toda que acaba mais ou menos ali. Pode-se ver ali em frente umas salinas. Pode-se ver aqui em baixo um forte que nós também digitalizamos em 3D. Eu já vou explicar a diferença. E pode-se ver ainda aqui uma coisa que eles chamam o Revelim, que acho que é o nome técnico para uma coisa destas, que é o Revelim de Santo António, que também fizemos em 3D. Qual é a diferença entre uma visita virtual normal, ou 360, com ponto 360, e uma visita virtual 3D? Ora bem, a primeira grande diferença que nós podemos ver é ser em 3D. O que é isso quer dizer? Quer dizer que nós, ao construirmos a visita virtual, tem efetivamente um modelo tridimensional. E isso é bom para nós que estamos a trabalhar no sentido em que nós, se pomos um ponto de informação, por exemplo, não temos que o repetir nunca, aquilo fica associado, digamos assim, ao 3D. Por exemplo, imaginando que vocês estão a ver uma visita virtual 3D aqui do escritório, eu ponho um ponto de informação aqui por cima do drone, a dizer um drone que teve um acidente, blá, 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 blá. Certo? Muito bem. Como eu tenho uma visita 3D, se for para ali, enquanto estou a navegar e vir o drone, o ponto continua lá. Eu não tenho que o repetir. Numa visita virtual
tradicional 360, com várias fotos 360. Vamos imaginar, eu tenho uma aqui, tenho outra ali, 360. Se eu meter aqui um ponto de informação, na outra foto eu tenho que o repetir. Porque este ponto não está indexado, não está agregado, digamos assim, a um modelo tridimensional, não é? São várias fotos que, com uma navegação bem feita, parece que estão associadas, ligadas, mas elas basicamente só têm links de navegação entre elas, não estão associadas. E isso é a grande diferença entre ter uma visita virtual 3D e uma visita virtual 360 para quem a constrói. Ou seja, para o nosso caso da empresa ou outras empresas que façam o mesmo. Para o caso de quem está a visualizar, qual é a grande diferença? Eu já vos vou mostrar, mas basicamente é vocês terem um mapa em 3D do sítio todo. Ou seja, vocês conseguem ver, seja o edifício, seja o castelo neste caso, seja o que for, em 3 dimensões e conseguem ver os andares todos, conseguem rodá-lo, conseguem ver tudo à volta em 3 dimensões. Isso é a grande vantagem para o consumidor de ter uma visita em 3D. Pronto. Digamos que é essa a grande diferença para o consumidor de ver uma visita em 3D e eu já vos vou mostrar uma dessas diferenças, porque nós aqui temos as duas. Como podem ver, nós estamos aqui num aéreo, obviamente não é em 3D, não é? Se não estava aqui informação, como se costuma dizer em bom português, a dar com pau, mas não é. É uma fotografia 360, que foi stitch de várias fotografias, 30 e tal, se não estou em erro, para fazer uma fotografia, se não estou em erro, de 100 e muitos megapixels. E então, aqui, pronto, começamos aqui com uma fotografia aérea. Depois, como nós gostamos de fazer a nossa navegação, é ter outras fotografias aéreas que fazem um zoom maior, digamos assim, ou seja, que estão mais perto dos elementos que nós queremos mostrar. Aqui, por exemplo, temos um aéreo aqui sobre uma igreja, temos o aéreo sobre um forte, temos o aéreo sobre o Revelim e depois temos este que nós achamos que é o principal, até porque é mais ou menos central, que é o aéreo sobre o castelo. E eu agora vou espirrar. Santinho! A mim próprio, obrigado. E eu... não. Agora, quero-vos mostrar aqui um pouco da navegação. Pronto, isto, obviamente, uma pessoa pode fazer zoom, não é uma fotografia, tem muitíssimo detalhe, portanto, não há aqui problema nenhum com deixar as pessoas fazer zoom. É uma coisa que se pode limitar sempre também, portanto, não há problema. Mas nós aqui gostamos de deixar porque tem bastante definição e nós, mais uma vez, captamos a fotografia já a pensar nisso. Era muito fácil pegar uma câmara 360 num drone, mas uma câmara 360, por muito boa que seja, se não estão em erro, as melhores têm 100 megapixels ou uma coisa do género. Se puderem, e como é uma distância relativamente grande, e eu já vou explicar porque eu estou a dizer isto, podem sempre fazer stitching com várias fotos. É a minha recomendação quando é fotografia 360 de drone aéreo. E eu digo isto porque da distância. Ora bem, é assim, quanto maior for a distância do que vocês estão a captar, melhor é fazerem stitch. Imaginando a seguinte coisa. Se eu meter uma câmara 360 aqui, neste ponto, eu tenho aqui logo o teclado à frente, tenho aqui o computador, tenho aqui uns fones, o que é que vai acontecer? Como o stitch é aqui muito perto, eu tenho a certeza absoluta que seja que câmara for, com qual software for, vão ter falhas de stitching. Ou seja, naquele ponto em que a lente da frente junta com a lente de trás, ou num caso de ligeiramente diferente, em que a fotografia número 1 junta com a 2, com a 3, com a 4, com a 5, com a 30 e tal, vamos imaginar, vocês vão ter linhas de stitch. 90% das linhas vão correr bem e não se vai notar onde é que são. Mas vai haver sempre ali um problemazinho quando é em ambientes mais apertados. Lá está, por isso é que eu disse, quando é perto, tentem evitar os stitches, façam com câmaras, tenham as lentes todas, porque o que elas fazem é ligeiramente diferente. Não têm que estar a fazer cálculos entre as fotografias. O que elas fazem é, elas sabem a distância focal, é fixa, por norma, a distância focal é fixa, elas sabem a quanto é que estão a focar, sabem essas coisas todas, e o que elas fazem basicamente é, por matemática, juntar as duas fotografias logo. Portanto, não tem aí grande complexidade. Agora imaginem um drone, vocês mandam um drone lá para cima, por exemplo, e estão a tirar fotos. Vem um bocadinho de ar, ele mexeu-se 1 centímetro, a primeira foto já não é exatamente no mesmo sítio da segunda foto ou da terceira foto, muito menos da foto número 30 e tal ou 40 e tal. Certo? Pronto. E isso causa um problema para stitch. Por isso é que eu digo, quando as coisas são a uma distância maior,
o Stitch é muito mais seguro. Porquê? Porque uma coisa é, eu estou aqui, vamos imaginar, vocês estão aí, a câmara está aqui. Uma coisa é eu mexer 1 centímetro aqui a perspectiva destes fones já fica completamente diferente, correto? Outra coisa é, eu estou aqui, mexi 1 centímetro, quase não faz diferença relativamente à perspectiva dos fones. Quanto mais longe, mais seguro é fazer Stitch. Agora imaginem um drone a 80 metros de altura, ou limite legal de 120 metros de altura, e vocês fazem Stitch a coisas que estão a 120 metros, a coisa mais próxima está a 120 metros numa linha reta para baixo do chão. Para baixo, em direção ao chão. O português não está nada bom. Certo? Portanto, não há grande problema em fazer stitching. E se houver, também é fácil de corrigir por norma, a menos que tenha vindo um vento muito grande, e aí vocês veem logo os drones, por norma, depende da maneira que vocês usarem, mas até fazem um pré-stitch, um stitch no drone em si, que tem poucos megapixels, mas que dá para vocês verem se há algum erro de stitch. Passando aqui, outra vez, ao vídeo, passando aqui, mas é à visita virtual, o vídeo estamos nós, é de manhã, peço desculpa, é de manhã. Passando aqui mais uma vez à visita virtual, pronto, isto é o início, dá para ver aqui tudo, com definição, fica tudo muito bonito, etc, etc, etc. Agora, o que nós gostamos de fazer é, normalmente pomos estes pontos brancos ou pomos umas setinhas, depende do projeto em si, mas para navegar entre visitas aéreas. Eu carregando aqui nesta do Revelino de Santo António, e eu peço desculpa, a minha neta está assim um bocadinho lento, ele passa para lá, mais uma vez estou aqui a ver o Revelino, se eu puxar aqui para cima, podemos ver aqui onde estávamos antes, na vista aérea do castelo, e podemos ver aqui o resto da vila toda a partir da ponta, vou-lhe dizer assim, da ponta por cima do Revelino. Depois nós temos estes pontos cor de laranja, que foi um ícone que nós desenhamos, que achámos que, ok, ficava giro para as visitas 3D, dentro das visitas aéreas. Sei que isto faz sentido, pronto. E ao clicar aqui numa qualquer, eu até vou clicar aqui na do castelo, ele abre-me aqui uma janela, lá está, peço desculpa, a minha está um pouco lenta, ele abre-me aqui uma janela onde eu posso ver, então, uma visita tridimensional neste caso, do castelo em si. Ora bem, se eu puxar aqui para ver a maquete, como eles chamam, e navegar aqui um pouco com o teclado, esta navegação é tipo jogos WASD, portanto, quem esteja habituado a jogar mais ou menos no computador, isto é super intuitivo. Mostrando aqui um pouco do 3D e explicando porque é que então o 3D é uma coisa diferente, eu consigo ter este modelo 3D, tridimensional, não é? Basicamente um mapa em 3D aqui do castelo inteiro, coisa que eu não consigo ter com fotografia aérea. Side note, é possível, mas é preciso fazer fotogrametria e não fica com tanta definição, nem com tanto detalhe como este modelo está, que foi feito com o sistema Matterport, com uma câmara Leica XPTO para ir fazer exteriores, porque o sistema Matterport, para quem usa, sabe que não faz exteriores, fazem condições muito particulares, mas este castelo eu posso vos dizer que foi feito em 4 dias, de 10 horas mais ou menos a secanar por dia. Portanto, não havia aqui, fazemos só aqui uma horita quando está o sol a nascer ou quando está o sol a pôr. Não foi possível neste caso. O castelo esteve fechado durante 4 dias para nós lá andarmos a digitalizar e o cliente, a Câmara de Castro Marinho, não podia ter o castelo fechado. O equivalente a 40 dias, não é? Se fosse 1 hora de manhã, 2 horas, uma de manhã e uma à noite, durante 20 dias para nós andarmos a digitalizar. Não era possível de todo. Portanto, tivemos que recorrer aqui a uma câmara mais XPTO, uma Leica, que consegue fazer digitalização durante o dia e gravar para o sistema Matterport, que é o que nós usamos para fazer estas visitas em 3 dimensões. Na 360 não é, nas 3 dimensões é. Pronto, como podem ver, esta é a grande diferença de um 360 para um 3D e porque nós gostamos de usar muito o sistema Matterport, que é bastante intuitivo, já começa a aparecer em bastantes lados e, portanto, o utilizador já começa a ter alguma experiência de navegação conhecida, ou seja, não é algo totalmente desconhecido, totalmente novo, totalmente fora da caixa, é algo que já viu em algum lado. Portanto, é isso que nós gostamos. Podemos ver aqui, se eu clicar aqui, sei lá, vou clicar aqui na entrada 2 vezes, ele diz-me em que flora é que está. Pronto, isto é automaticamente calculado e agora clico outra vez e navego para lá com bastante definição. Esta câmara Leica não é a câmara que tem mais definição do mundo, mas chega bem para aquilo que nós queremos. Pronto. E, inclusive, isto tem uma grande vantagem, é que nós podemos passar aqui do exterior, e agora vou tirar aqui o filtro,
Vou passar aqui do exterior para, por exemplo, dentro de uma igreja, tudo no mesmo sistema. E agora sim, dentro da igreja, pronto, como se pode ver, é uma vantagem que nós temos com o sistema Matterport e usando estas duas câmaras, que é nós tanto podemos estar aqui, como depois saltar cá para fora tudo com imenso detalhe e com os pontos de informação, como eu disse. Imaginem o que era agora isto ser uma visita 360 e terem este ponto de informação aqui, não é? Quando estão aqui, vamos imaginar 50 pontos de digitalização à volta. Vocês tinham que multiplicar este ponto por 50 se fosse uma visita 360 de exteriores. Isso aí, só em tempo de pós-processamento, ou em tempo de criação de pontos, vocês iam ter aqui uma trabalheira gigante, não era viável de todo. Portanto, esqueçam lá isso. É uma grande vantagem por ter aqui uma visita 3D. Pronto. O que é que eu vos posso dizer mais aqui? Isto, nós gostamos muito de fazer as visitas 360 como, digamos, setup das outras visitas, ou seja, nós gostamos de ter, por exemplo, vilas inteiras ou cidades inteiras com pontos aéreos, não é? Porque assim dá para ter uma vista geral da coisa, não é? E depois ver pontos de informação particulares de cada elemento, digamos assim, ou, por exemplo, um castelo, um museu, até pode ser, sei lá, um teatro, nós já fizemos teatros, pode ser um estádio, em breve, fiquem atentos. Pode ser um estádio, pode ser, sei lá, uma casa que esteja para venda, por exemplo. Não faz muito sentido, porque senão isto enchia de visitas virtuais, mas pode ser, é possível. E então nós gostamos sempre de começar com o aéreo para a pessoa localizar as coisas todas de um ponto de vista mais elevado e depois então navegar lá para dentro. É o que nós gostamos de fazer, há quem faça diferente. Pronto. E depois ainda gostamos de fazer, quando estamos numa visita 3D qualquer, ter um menu lateral em que a pessoa pode ver a lista das visitas associadas. É mais fácil a navegação, fica mais intuitivo e as pessoas gostam. Isto é um pouco aqui o que nós gostamos de fazer. Pronto, é um exemplo do que nós fazemos. Saindo aqui um pouco da visita, posso-vos dizer que para as visitas aéreas não é preciso nada de extraordinário, basta um drone, qualquer drone, um Mavic 2, por exemplo, um Mavic 1, qualquer drone que faça esferas panorâmicas, conseguem vocês fazer uma visita virtual, basta ter depois, pegam nas esferas, ou melhor, pegam nas fotos que ele queria para fazer as esferas e pelo menos a DJI tem uma coisa muito boa que é, vocês sempre que pedem para fazer uma esfera ele faz sozinho, tira as 30 e tal fotos sozinho e depois agrupa-vos por pasta. É muito mais fácil depois de vocês gerirem no pós-processamento. É uma coisa que nós gostamos imenso e depois ele também faz-vos um auto-stitch, compra aí, eu não quero estar errado, mas compra aí uma coisa como, não sei, 40 megapixels, uma coisa do género, mas vocês podem pegar depois nos ficheiros todos e fazer stitches por vocês e ficam com uma imagem com uma resolução muito, muito, muito maior, o que é muito, muito bom para depois trabalhar e fazer visitas virtuais com altíssima qualidade. Aproveito para dizer que vocês vão ter sempre stresses de stitches, especialmente se fizerem edição na vossa fotografia, passam pelo Photoshop ou pelo Lightroom e editam e vão sempre ter uma linha de stitches ou várias, dependendo de como é que vocês têm o vosso workflow. Portanto, têm que sempre ir ao Photoshop e corrigir, mas vale bem a pena a definição que ganham por fazer stitches por vocês mesmos. Depois, passando para as visitas 3D, que eu considero captura de fotografia, porque não é só, mas também é, e aí usamos Matterport, o sistema, e eles têm câmaras proprietárias, e usamos as câmaras deles para fazer interiores, usamos uma Leica BLK 360 para fazer exteriores, é uma câmara muito, muito, muito cara, se não estou em erro, é uma câmara que custa por volta de 20 mil euros, que vocês podem comprar se tiverem negócio para isso. Se não tiverem, podem sempre alugar, é uma possibilidade. E nós temos uns parceiros muito interessantes que alugam, portanto, se alguém tiver interesse, deixe nos comentários que nós mandamos por DM os contactos deles, para não estar aqui a partilhar publicamente, mandamos por DM os contactos deles. Podemos ainda dizer mais, também fazemos depois fotografias em detalhe, ou seja, imaginando que vocês estão no museu, estão a navegar, está muito giro, mas depois querem ver mesmo aquela obra com, sei lá, vou aqui inventar um número, mas com 80 megapixels, com uma qualidade brutalíssima, com luz controlada, blá blá blá. Nós também fazemos isso, pegamos nas máquinas que temos fotográficas profissionais e fazemos uma fotografia, fazemos 10 e fazemos stitching, seja o que for, para poder ter essa interatividade
com, vou chamar, por exemplo, dar aqui um exemplo de um quadro, por exemplo, não é? As pessoas às vezes querem ver o detalhe, até querem ver como é que é a pintura, ou seja, como é que foi feito a pincelada e tal, e isso só com uma máquina a fotografar dedicadamente, e nós fazemos sempre isso, sempre que se justifica o projeto, não é? Por exemplo, em caso de museus, é uma coisa que nós propomos sempre, se o cliente estiver disposto a pagar, fazemos sempre, e gostamos, porque fica um projeto mais completo. E depois há várias coisinhas a ponderar, mas que eu tenho a certeza que vocês também têm os vossos workflows de maneira diferente, ou de maneira melhor ou pior, ou seja o que for, mas que são coisinhas que depois se aprende no terreno, não é? Uma coisa que nós aprendemos, por exemplo, neste caso, foi nunca programar ou nunca agendar com um cliente ir captar imagens à hora de calor, às 2 da tarde, como era em Castro Marim, em plena semana, a semana mais quente do ano. Nós estivemos a trabalhar com 43 graus na rua, não foi nada simpático. Nós agendámos a semana com muita antecedência, isto é uma brincadeira, obviamente, agendámos a semana com muita antecedência e foi azar nosso, foi sorte do cliente porque fica um tempo brutal na visita virtual, mas, pronto, foi o que foi, agora era uma brincadeira, não agendem para esses dias, não é nada agradável. O iPad que estava a controlar as câmaras falhava de hora a hora por causa da temperatura, tínhamos que ter o ecrã no mínimo. By the way, quem trabalhar na rua com iPads e eles sobreaquecerem, metam a luminosidade no mínimo, ajuda imenso. Nós tínhamos que pôr a luminosidade no mínimo, ou seja, não se via nada com a luminosidade no mínimo, não se via nada na rua, mas o iPad assim também não sobreaquecia. A transferência de dados era feita na mesma, portanto, foi uma solução que nós tivemos que arranjar. E mesmo as câmaras não gostam nada de trabalhar com essa temperatura na rua, não é? 43 graus, depois o sol a bater ainda ficam mais quentes. Portanto, é uma dicazita. Não agendem nada assim na rua, captação de imagem com 40 e tal graus. É uma sugestão, só para vocês. Não dizerem que eu não vos dou informações úteis e tal. Pronto. Fotografia de drone, eu acho que sempre que justifique, quando for só porque sim, não façam, já não tem assim tanta piada. É giro quando podem pôr, por exemplo, os pontos de informação cá em baixo, ou querem dar o setup de onde é que vocês estão, para as pessoas perceberem, ok, isto é uma vila com milhares de casas, ou é uma vila com 3 ou 4 casas. É sempre giro ver esse setup, mas não façam mais do que o necessário. Acho que está muito batida a fotografia de drone, é a minha opinião. E assim nós também tentamos limitar aqui um bocadinho a fotografia de drone ao mínimo. Obviamente que vocês na visita virtual viram 4 ou 5, mas nós tirámos 30, não é? Só que depois usamos as que nós achamos melhores, obviamente, não é? É como tudo. Acho que é isso, acho que pronto, se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários abaixo, nós já fizemos imensas visitas virtuais, este é só um exemplo de uma que nós fizemos há pouco tempo e que nós estamos bastante orgulhosos do resultado final. Portanto, se tiverem alguma pergunta, deixem nos comentários abaixo, eu tenho todo o gosto em responder. Mais uma vez, obrigado por terem acompanhado aqui mais um vídeo enorme. Isto tem que reduzir. E até à próxima. Obrigado.